Professor, treino acumulado funciona? Eu sou o professor Dr. Fábio Sesquini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Bom, vamos lá, galerinha. Como vocês já sabem, os comentários que a galera deixa aqui para mim nos vídeos, as perguntas, eu vou pescando e aí eu vou transformando essas dúvidas da galera em novos vídeos aqui para o canal. Ai, professor, mas eu sempre deixo uma dúvida lá e eu nunca vi o meu vídeo virar uma dúvida. Cara, tenha paciência, a galera escreve muita dúvida, né? Tenha paciência, continue escrevendo que cedo ou tarde eu vou pescar a sua dúvida e vou transformar num vídeo. E desta vez eu recebi uma pergunta, cara, que eu achei muito bacana, embora uma pergunta curtinha, mas eu achei muito bacana. E a pergunta foi: professor, treino acumulado funciona? E aí você deve estar pensando assim, o que é esse tal de treino acumulado? O que é esse treino acumulado? Garanto que muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido essa terminologia, né? Ah, eu vou fazer um treino acumulado, eu vou fazer a minha sessão de exercício de forma acumulada. Será que isso funciona? Não funciona? Para quais variáveis funciona? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. Em 1995, portanto há quase 30 anos atrás, o Colégio Americano de Medicina do Esporte e a Organização Mundial da Saúde, eles mostraram para o mundo um novo conceito em relação à prática do exercício físico, que era o conceito de fazer o exercício físico de forma acumulada. Por quê? Porque vocês são muito jovens, né? Mas eu vivi parte dessa época de 1995, eu já estava na graduação, então antes de 1995, o que se acreditava? Se acreditava que para você emagrecer, para você melhorar a aptidão cardiorrespiratória, para você ter uma saúde legal, ter prevenção de doenças, que o exercício aeróbico, os treinos aeróbicos, eles deveriam ser realizados em intensidades leves e moderadas por um tempo prolongado, né, de minutos na sessão. Por exemplo, 45, 50, 60 minutos. Então, naquela época, antes de 1995, todas as diretrizes mundiais em relação ao exercício eram nesse sentido. Faz o treino aeróbico, o famoso Cooper, ou jogging em inglês. O que é o Cooper? O Cooper é aquela corridinha, aquele trote que você dava e as pessoas ficavam 1 hora fazendo aquele trote. Por quê? Porque era o que se tinha de informação científica lá antes de 1995. E aí, em 1995, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, numa recomendação naquela época, veio com um conceito muito novo naquela época, né? Que era o conceito assim: olha, existem basicamente 2 formas de você executar o treino aeróbico, né? Isso é um pouco mais assim por treino aeróbico. Então, ou você faz, por exemplo, 30 minutos de forma contínua, direto, 30 minutos direto, ou você faz de forma acumulada. Mas como assim acumulado? É o seguinte: lá em 1995, a recomendação era que todo mundo fizesse pelo menos 30 minutos de exercício em intensidade leve e moderada, portanto, fazer 30 minutos direto. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, uma sessão de bike, uma aula de bike, eu deveria ir lá na bike e começar a fazer 30 minutos direto sem parar. Se eu fosse fazer uma aula de treino de força, por exemplo, a musculação, então eu deveria, na minha sessão de treino, fazer pelo menos 30 minutos direto da musculação. E este conceito de acumulado, ele surgiu para dizer o seguinte: olha, agora você não precisa fazer mais o seu treino aeróbico ou o seu treino resistido 30 minutos direto ou 60 minutos direto sem parar. Você pode, por exemplo, fazer 15 minutos de manhã e 15 minutos no final da tarde. Ou você pode fazer 10 minutos desse treino aeróbico de manhã, 10 minutos desse treino aeróbico à tarde e 10 minutos desse treino aeróbico, por exemplo, no início da noite. Ou seja, que eu não precisaria mais somente fazer a minha sessão de exercício de forma contínua. E contínua querendo dizer você começar e terminar, você fazer pelo menos 30 minutos a partir do momento que você começou até o momento que você vai terminar. Então trazia um novo conceito que era a possibilidade das pessoas fazerem exercícios em períodos mais curtos, porém em várias vezes ao longo do dia, né? Então, olha que interessante essa pergunta. A pergunta foi: o treino acumulado, ou exercício acumulado, funciona no emagrecimento em comparação ao treino contínuo? Então, olha que interessante. Então, vamos entender aqui, ó. Vem comigo aqui no quadro, ó. Então, aqui
é o modo de treino, modo de fazer exercício. O que é o modo? É a forma como você vai executar. Então eu posso fazer esses 30 minutos do meu treino, por exemplo, moderado, eu posso fazer em 30 minutos direto. Então iniciei lá minha corrida na esteira, vou ficar 30 minutos lá correndo de boa, terminou meus 30 minutos, terminou o treino. Ou eu posso fazer o seguinte, ó, eu faço 10 minutos de esteira de manhã, eu faço 10 minutos de esteira à tarde, ou faço 10 minutos de esteira à noite. E aí eu somaria esse tempo. Então 10 minutos da esteira de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, daria o mesmo volume em termos de minutos, né? Daria 30 minutos a sessão de treino assim como daria 30 minutos de treino a sessão de forma aqui contínua. Então a grande pergunta é, se a gente pensar em variáveis, por exemplo, como aptidão cardiorrespiratória, como controle pressórico, como mudança do perfil bioquímico sanguíneo e até de indicadores de emagrecimento, como peso corporal total e percentual de gordura, o que é mais efetivo de fato? É eu fazer a sessão todos os minutos de uma vez só, uma única vez, ou será que eu posso fracionar isso em pequenos períodos, em curtos períodos ao longo do dia, desde que eu mantenha o mesmo volume e a mesma intensidade da forma contínua. Então, percebeu? O tempo total da sessão, não importa se eu vou dividir em 2 vezes no dia ou 3 vezes no dia, tem que ser o mesmo tempo da sessão que eu faria num treino tradicional. A mesma intensidade da sessão no modelo fracionado teria que ser a mesma intensidade aqui no modelo contínuo. E aí olha que interessante, vários estudos desde 1995, eles vêm tentando comparar o que é mais efetivo, o que é menos efetivo e o que é similar na forma de aplicação do exercício. E eu vou me basear aqui no estudo que vai ficar a referência aqui na descrição do vídeo para mostrar o seguinte para vocês. Foi um estudo de meta-análise. E esse estudo de meta-análise, que é muito recente, ele chegou à seguinte conclusão: que quem treina vários pequenos períodos ao longo do dia, em geral, tem um ganho significativo um pouquinho maior do que quem faz uma única sessão de treino no dia. Então esse estudo mostrou que, por exemplo, para a redução do peso corporal total, quem executa a sessão de exercício desta forma chega a perder aproximadamente 1 quilo a mais de peso corporal quando a sessão de treino é executada da forma contínua. Então, pessoas que treinam para emagrecer, olha, você sabe o quanto é difícil você perder 1 quilo de peso. Gente, não é fácil perder 1 quilo de peso, não é rápido assim, ó. Não é num piscar de olhos sumir 1 quilo de peso, não. Precisa muito esforço para assumir 1 quilo de peso. Agora, se a gente pensar no percentual de gordura, que é um indicador geral de redução de gordura, esse mesmo estudo ele mostrou que quem executa a sessão de treino de forma fracionada, então faz, por exemplo, 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, que chega a reduzir quase 1% a mais de gordura do que quem executa o treino desta forma aqui. Ai, professor, mas a diferença ela é muito pouca. Beleza, eu entendi, a diferença existe, vai. Em média, quase aí 1% de gordura e 1 quilo de peso corporal. Mas é muito pouco, professor. É verdade, eu concordo com você que a diferença é pouca. Embora a diferença seja cientificamente significativa, isso significa um ponto importante para mim e para você agora. Então, por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no meio da segunda onda da Covid-19 aqui no Brasil. Muitas pessoas estão trabalhando dentro das suas residências. Muitas pessoas estão com medo, por exemplo, de ir até uma academia por conta da contaminação da Covid-19. Então, tem muitas pessoas que deixam de treinar e usufruir de todos os benefícios do exercício físico, porque essa pessoa, por exemplo, não quer ir numa academia. Essa pessoa, por exemplo, outro exemplo, né? Tem pessoas que talvez não tenham 1 hora para treinar. Tem pessoas que na sua rotina talvez não consiga encaixar meia hora para treinar direto, né? Porque a meia hora é o treino, fora o tempo que chega, fora o tempo que sai. Tem pessoas que a vida é muito corrida e não conseguem encaixar. Mas você, como profissional de educação física, você como personal trainer, você como o profissional que trabalha no estúdio,
Você que trabalha, por exemplo, com consultoria online, atende as pessoas à distância. Eu não preciso, para ter efeito, por exemplo, positivo no emagrecimento, pensar numa sessão de treino, numa sessão de exercício, nessa questão contínua, fazer 30, 40, 50, 60 minutos de direto. Eu posso encaixar ao longo da rotina, ao longo do dia da pessoa, dessas pessoas que têm dificuldade para treinar, eu posso encaixar pequeno tempo de exercício e mesmo assim ter resultados similares ou até um pouquinho maiores do que fazer uma sessão direto. Por isso que você que está aqui no YouTube comigo, você não deve saber, mas o Viajando pela Fisiologia tem um curso chamado Como Montar a Consultoria de Treinos Online do Zero. Os alunos dos outros cursos do Viajando pela Fisiologia pediram para mim e para a Raquel para a gente montar esse curso. Nós montamos esse curso, já formamos 3 turmas. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conhecer esse curso online. Por quê? Porque esse curso online vai te ensinar, primeiro, como é que você trabalha à distância, tudo que você tem que fazer, ferramentas, como você trabalhar o seu Instagram, como captar clientes, como prescrever treino à distância. Então você vai aprender sobre internet, sobre como fazer a avaliação física à distância e também vai aprender como prescrever exercício, por exemplo, para o emagrecimento à distância. Então a pessoa que treina à distância, pode ser que esse modelo aqui, ou fazer 2 vezes de 15 minutos no dia, seja melhor na rotina dela do que esse modelo aqui. Por isso que eu quero que você conheça esse curso, eu vou deixar o link na descrição, porque tem uma condição, cara, ó, esse curso, para você ter uma ideia, nem está lá no site do Viajando pela Fisiologia. E esse curso tem uma condição exclusiva que eu deixei aqui para você do YouTube, e eu quero que você venha aprender mais sobre os treinos curtos, impacto fisiológico de resultado para as pessoas, beleza? Então, gostou desse vídeo? Deixa o seu like, compartilhe e deixa aqui os seus comentários. Tamo junto, vamos para cima e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.